Irmãos, estão lembrando aí, na semana passada a gente estava estudando sobre a época que Jacó viveu lá na casa de Labão, né? E, e Labão enganou Jacó. Primeiro Jacó enganou seu irmão, né, junto com a sua mãe. Jacó, o próprio nome dele significa enganador, né? Então ele enganou muita gente e foi enganado também pelo seu tio, né? No dia do seu casamento, ele acabou recebendo a filha trocada, né? De Labão. Mas depois acabou casando com as duas. É aquele ditado, né? Que a pessoa que engana, ela será enganada em algum momento, né? Um outro ditado também que diz que às vezes a pessoa toma a mulher de alguém, né, o marido de alguém, e depois quebra a cara porque também é traído, né? E existe um ditado também que diz que aquele que pega a mulher do traído também será traído, né? Então foi mais ou menos o que aconteceu com Jacó. Jacó enganou e foi enganado, né? Dá um bom dia aí para Simone, que está assistindo a gente online. Então, Jacó, o tempo que ele viveu lá com Labão, ele também enriqueceu, né? Ele enganou também o Labão por conta dos animais, né? Eles fizeram um acordo lá que o animal que fosse malhado seria de Jacó, né? Os branquinhos de Labão. Então ele deu um jeito lá para que ele pintou as cercas para manchar alguns, né? E na época do cio também, ele fez que os brancos cruzassem com os pretos e com os malhados, aí cresceu mais malhados, né? Então os animais malhados que seriam dele, a quantidade aumentou muito, né? O rebanho dele aumentou, exatamente. Aí só que Labão não sabia desse esquema dele, né? E então eles se desentenderam, né? E Jacó então decide partir. Quando Jacó decide partir, a sua esposa já estava grávida de José. Então seria o primeiro filho dela, né? Ele já tinha outros filhos com a irmã dela, com a Lia, né? E com a escrava, mas dela mesmo era o primeiro filho. Então ele decide partir dali. Então faz um acordo lá com Labão e aí vai embora. Lembra que ele tinha brigado com Esaú. Esaú estava doido para se vingar dele, né? Mas quando ele está voltando, pode ir, quando ele está voltando, ele ainda tinha um receio ainda de Esaú encontrar com ele e fazer mal para ele, né? Então ele manda uma mensagem, né? Manda primeiro um mensageiro falar com Esaú para falar que ele queria se reconciliar. E ele recebe a mensagem de volta: ó, Esaú está vindo aí com 400 homens. Então vem aquela história que quando ele atravessa o riacho, né, chamado Jaboque, ele encontra com um anjo de Deus, né, com ele tem aquela luta com o anjo de Deus e ele é resistente, né? E o anjo ele machucou, né, a coxa dele, né? Machucou a juntura da coxa, né? Naquela experiência que ficou muito marcada para Jacó, né? Então Deus deslocou, né,
o anjo é um mensageiro de Deus, né? Mas nós sabemos que Deus estava tratando ali com Jacó, né? Então Deus, ele deslocou a juntura da coxa dele e agora ele entende que não pode lutar com Deus e vencer, né? Ele resistiu o quanto ele podia, mas chega um momento que ele entende que a dependência dele, né? Mas ele fala para o anjo assim, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Essa frase ficou muito, muito marcada, né? Então o anjo perguntou para ele, qual é o teu nome? Que na verdade Deus queria tratar com ele, queria transformar, né? Na verdade a vida dele, né? E o nome significava muita coisa para as pessoas naquela época, né? Muita gente tinha o nome do significado que os pais achavam que o filho significava para ele, né? E muitos tinham o nome daquilo que realmente era a sua personalidade. E o anjo faz essa pergunta para ele, qual era o seu nome? Ele fala Jacó, que Jacó significa enganador, o nome significa isso. Então Deus queria mostrar para Jacó, olha só quem você é. Deus queria que ele olhasse para ele mesmo, né? Que Jacó olhasse para dentro de si e visse quem ele era, né? Então o que Deus faz? Eu sei, Fernando, eu sei que sabe. O que Deus fez com ele então? Ele falou, qual o seu nome? Jacó, enganador. Aí Deus decide o quê? Fizeram assim, aí abriram a boca, mas não falaram. O que Deus decidiu fazer com Jacó? Posso dizer? Pode. Trocou o nome dele. Aí, a partir dali começou as nações. Começou a chamar de quê? Começou a chamar de quê, Beth? Israel. De Israel. Nome bonito, né? Que Israel, que significa o homem que luta com Deus. Né? O Israel significa o lutador, né? O homem que lutou com Deus. Então, esse é Jacó. Esse é Israel, né? O homem que lutou com Deus, Deus mudou o nome dele. O nome tinha essa importância muito grande, né? Okay. Então, esse trechinho, eu peguei alguns capítulos, né? Para a gente falar hoje sobre a história de José, que é a partir do capítulo 37. Vamos ler um texto lá no capítulo 45. 45, verso 5. 45, 5. Mas o capítulo é o quê? José? 45, 5, Qual o livro, né? Não, gente. Gente? Então diz assim, mas agora não vos entristeçais, nem vos aflijais, por me teres vendido para cá. Porque foi para preservar as vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Então, esse texto é um texto clássico também, um texto muito importante, né? No final da vida, José, ele entende o que aconteceu, qual o propósito que Deus tinha na vida dele, né? Então, vamos falar um pouquinho hoje da vida de José e a gente finaliza hoje o livro de Gênesis. Então, existem 14 capítulos falando sobre a história de José. Então, foi um homem importante. José é um homem assim, ele é fora do normal, é um exemplo, como é um exemplo também Daniel, né? Que teve um alto cargo, né, no governo,
né, e um homem que foi muito usado por Deus. Mas quando José era novinho, porque ele foi o primeiro filho da esposa que Jacó amava, da Raquel, ele era o filho mais queridinho. Ele era o predileto de Jacó. E isso não é bom, né? Não é bom para a família, né? Mas, por isso que ficaram com ciúme dele e jogaram ele. por isso, exatamente. E a ponto deles ficarem com raiva. Os outros irmãos, né? Ficaram com raiva dele, né? Porque a Raquel era estéril, mas quando ela engravidou, né? Então a Jacó já tinha outros filhos e os irmãos decidiram matar ele, né? Quando a Raquel ficou grávida, Jacó decide ir embora, né? Então até Jacó já tinha saído da casa de Labão e os irmãos decidiram que iam acabar com a vida dele, até porque ele recebeu um sonho de Deus. Outra coisa que a gente tem que entender é que o sonho não era um sonho dele, né? Eu tenho um sonho de que meus irmãos me sirvam. Foi Deus que colocou o sonho na mente dele, né? Uma coisa que já iria acontecer. Ele apenas contou, né, para os irmãos e naturalmente os irmãos não gostaram, né, desse sonho, porque no sonho dizia que os irmãos iam servir a ele, né, e ele ia ser maior do que todos os irmãos, né? E então decidiram matá-lo. Só que quando eles jogaram José num buraco, né? Mas quando eles estavam fazendo isso, então o irmão mais velho, ele disse, não vamos matar não, vamos só jogar ele aqui. E aí cortaram o sangue, né, de um animal para levar para o pai, sujaram a roupa dele, né, para falar que ele morreu, né? Falaram assim, vamos vendê-lo, né? E colocaram ele para ser vendido no mercado de escravo, né? E essa história é bem conhecida, né? Bem conhecido. E aí dali ele foi para onde? No Egito. Dali de Canaã ele foi parar lá no Egito, né? Primeiro como escravo, depois como prisioneiro, né? Foi vendido, depois foi vendido para Potifar, que trabalhava para o faraó, né? Ficou lá tomando conta da casa dele, administrando. A casa de Potifar prosperou por causa de José, mas lá tinha uma diabinha lá que quis agarrar ele tenta fugir, ela acusa ele, né? Ele fugiu, mas ela agarrou o casaco dele. E essa história toda, ele foi parar no calabouço, né? A história que nós já conhecemos muito bem. Só que pela providência de Deus, isso fica muito claro para José, né? Pela graça de Deus, ele sabia que Deus tinha um propósito. Ele foi parar lá numa audiência com o faraó. Como ele foi parar? Ele interpretou um sonho lá na prisão, né? Aí o cara que foi solto disse, vou lembrar de você. Passou 2 anos e o cara nada, né? De falar nele. Mas quando o faraó teve um sonho, o cara lembrou, disse para o faraó, eu conheço um cara que ele interpreta sonho. Deus está com ele. Então ele é chamado, né, para uma audiência com o faraó. E é para mim não, né? Ele tinha nome de José Sonhador, né? É o apelido dele, né? O faraó depois muda o nome dele, né? Bota um nome egípcio nele.
Zefanete Panear, um negócio assim, né? Agora fugiu, né? Não anotei o nome, mas acho que é Zefanete Panear. E aí o José de escravo vai se tornar primeiro-ministro do Egito, né? Primeiro-ministro. A mesma coisa que aconteceu com Daniel, né? Também foi para Babilônia para ser escravo, mas chegou lá também, ele era lá o primeiro-ministro, ele que mandava, né? Então, José sabia que todo esse processo, Deus tinha um propósito. Bom dia, Elia, também, para você. É aqui, eu estou olhando para lá, mas é aqui. Então, nesse processo, ele sabia, Deus tem um propósito. Bom dia para o Carlos também, né? Que ele não deu bom dia aqui, mas eu sei que está junto, né? Ali eu vi a foto agora, os dois. Então, ele foi fiel mesmo nos momentos que ele era escravo, nos momentos que ele era prisioneiro, né? Ele se manteve fiel a Deus e até chegar o dia que se tornou o primeiro-ministro, né? Porque ele sabia que isso era uma providência de Deus. Ele entendia que, como o Paulo depois vai falar muito lá na frente, um texto pode resumir a história de José, né? Paulo diz em Romanos 8, 28, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto resumiu a história de José, né? Então, ele confiava na graça de Deus e ele sabia que onde ele chegou, a posição que ele chegou, não foi por mérito dele, não foi porque ele era bom demais, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que quando chega a algum lugar, quando chega a alguma posição, né, ocupa alguma posição importante, a pessoa acha que é boa demais, ela que é boa demais, né? Tá? A gente estava conversando ali antes, a gente estava falando que tem algumas pessoas que, como tem uma posição, se acha que ela que é boa demais, né? Pois é. Mas é graça de Deus, que graça significa o auxílio de Deus, o favor de Deus para a nossa vida. E a história de José, ela ilustra a graça de Deus. Inclusive, depois, a atitude dele no final, com os irmãos que iam matar, mas depois venderam como escravo, a atitude que ele teve com os irmãos mostra a graça de Deus, né? E com Jacó também, né? Jacó sabe que foi a graça de Deus que fez com que Deus fizesse aliança com ele, né? O que aconteceu com Jacó, às vezes a gente fica pensando, por que Deus escolheu Jacó? Jacó era um enganador. Por que Jacó ainda foi para lá, para casa do tio, e ainda prosperou, né? E Deus escolheu Jacó para se tornar Israel, para ter as 12 tribos, e depois da descendência dele, que vai vir o Messias. Foi também por causa da graça de Deus, não foi porque ele viu algo especial em Jacó. Olhou para o coração de Jacó, esse Jacó aí é muito especial. Não, foi a graça de Deus que fez diferença na vida de Jacó, assim como na vida de qualquer pessoa. Na vida de Abraão, não é que Abraão era melhor do que todo mundo lá em Ur dos Caldeus, não. Ele tinha que escolher alguém. Mas a diferença que fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, foi a graça de Deus. A fé que eles tinham também. A fé, né? Abraão foi pai da fé, mas o que fez eles chegarem numa posição e Deus fazer aliança com eles é uma iniciativa de Deus. E a fé é uma resposta. E tudo que ele queria, primeiro ia conversar com Deus, não tem que ter um voto do Senhor para... Exatamente. Então, a fé é uma resposta à atitude, à iniciativa de Deus. Primeiro, então, Jacó
ele chegou onde chegou por causa da graça de Deus, não foi por causa dos esquemas dele. Apesar de ele ter feito muitos esquemas e ter sido assim muito esperto na sua própria cabeça, né? E também pessoas que às vezes alcançam algumas coisas, conquistam, acham que é porque são espertas demais, né? Não é nada, a gente alcança porque Deus é que é gracioso conosco, né? Ok? Alguém até aí? E mesmo assim, Deus ainda dá as provações Uhum. para ver até onde vai a sua fé, porque ele tinha muita fé e acreditava muito em Deus. Tanto que Deus mandou ele botar o filho dele para sacrifício. Abraão, né? Do Abraão, para ver até onde é a fé dele. E até o último momento ele pensou que o filho dele. Mas esse não é José. Não, estou falando da fé dele. Abraão, voltou um pouquinho, Abraão, né? Eu estou falando da fé que eles tinham em Deus, e Deus dava as aprovações para ver até onde ele ia. Com dá Abraão. pra gente também, né? Foi por causa desse episódio que ele passou a ser chamado de pai da fé, né? Porque ele levou o filho lá para ser sacrificado, né? Então, José foi escravo, mas não porque ele merecia ser escravo. Também tem coisa ruim que acontece, mas não é tudo que é ruim acontece porque a pessoa está merecendo. Calma também, né? Às vezes você vê alguém passando por uma situação, aí acha logo que não, está passando porque mereceu. Então também não é assim. É claro, irmãos, que se Deus quer abençoar você, quer usar você, mas você não reage com fé, você não vai chegar lá onde Deus quer. Deus tem um propósito com você, mas você não responde positivamente, ele vai escolher outra pessoa. Deus podia ter escolhido outro, né? Mas quando acontece alguma coisa ruim, muita coisa é culpa da pessoa. Tem muita coisa que mas nem tudo é. No caso de Jó, não é culpa dele, né? No caso de Jó, não, né? O texto bíblico diz que Jó era um homem justo, né? Observaste meu servo Jó, homem justo, temente a Deus. Então não foi por causa do mérito dele, também o que aconteceu de ruim. Então ele foi escravo, mas ele não merecia ser escravo. Mas por causa do que Deus queria passar como um ensinamento, com a história que aconteceu na vida dele, Deus foi glorificado. Deus foi glorificado através da vida dele. Quantos profetas não sofreram para Deus passar uma mensagem? O José, todo o sofrimento que ele teve na vida dele foi pela maldade dos irmãos dele. Porque não acreditava no poder que ele tinha de Deus falar com ele, mandar mensagem. Eles não acreditavam, ele era louco. Quando ele chegava para o pai dele e contava, o pai dele acreditava nele. Aí é que os irmãos ficavam mais raiva dele. Ele era o xodózinho do pai, né? Ele foi muito humilhado mesmo. Começou pela maldade dos irmãos dele. Vendeu ele como escravo. Mas porque Deus queria passar. Sabedoria, né? Mas ele também teve muita sabedoria. Ele aguentou tudo dele. Aguentou porque aí que entra a fé, né? Ele sabia que Deus tinha um propósito naquilo. Como os profetas. Por exemplo, o profeta Oséias, Deus fala, vai casar com uma prostituta porque eu quero mostrar quem é Israel para mim. A tua mulher para você vai ser igual a Israel, vai ser uma mensagem de Israel para mim. Aí ele foi. Então, tem coisas que é apenas para glorificar o nome do Senhor. E às vezes a gente passa por situação, a gente pode ser até humilhado, mas para que o nome de Deus seja exaltado, o nome de Cristo seja exaltado, né? A gente não entende, sei lá, né? A pessoa às vezes fica
Fica só murmurando e pensa. Às vezes a pessoa está vendo aquilo ali, tudo, sabe o que está passando, mas não acredita, né? Não aceita que aquilo a pessoa vai passar e não aceita. Uma das coisas que eu aprendi foi controlar a minha ansiedade. Eu espero no Senhor mesmo, porque não adianta, eu falo com meus filhos, não adianta desesperar, não adianta querer tirar a pela cabeça, porque nada disso vai adiantar. Pega na mão de Deus, corre atrás, não pode ficar parado. Também sentado no canto, Deus vai jogar para mim. Corre atrás, que Deus vai abrir suas portas. Eu aprendi muito isso com a caminhada de Deus, porque eu era muito ansiosa também. Eu ia para ontem, não era para hoje. E isso faz você ficar doente. Sim. Você fica doente com isso. Quando a gente para ler as histórias, quando nós tivemos, né, professor de história, no seminário também tem, o senhor fala muito sobre isso. A gente para pensar, as coisas a gente fica pensando, né? Eles sofreram muito, meu Deus do céu. Será que a gente aguentaria passar por esse povo de... Quem passou, né? De que esses passaram? Eu estava conversando essa semana com uma amiga minha, uma vizinha lá, a gente estava conversando sobre a vida, assunto assim, sobre a gente ter sabedoria e tal. Ela também está passando, perdeu uma prima agora, essa semana. E ela fala, meu Deus, mas é tanta coisa que a gente veio passando e tal, Covid, essas coisas todas, perdeu parente, foi enrolando a vida. Aí ela falou assim, aí nessa história da gente estar conversando, aí entrou a história de Abraão, né? Conversando com ela. Falei, e de Jesus também, que o único filho morreu na cruz para nos salvar. E Abraão também levou seu próprio filho para ser morto, né? Sacrificado. Aí eu falei, ela falou, é mesmo, né? Eu falei assim, minha filha, a gente temos que pensar nisso. Porque Deus foi encaminhando ele foi, né? Agora a gente está passando por uma coisinha, mas a gente pensa, eu tiro por mim também, né? Porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus, não vou passar, não vou aguentar, não vai dar para mim, eu não vou conseguir. Mas a gente consegue passar. Exatamente. Então, o que José entendeu foi que toda a circunstância que ele passou, Deus tinha um propósito. No final, ele salvou o povo do Egito e a família dele da fome, né? Veio uma fome e aí ele fala ele fala para os próprios irmãos, os irmãos quando encontraram ele ficaram com medo dele, né? Dele se vingar, porque agora ele tinha poder, né? Era o primeiro-ministro, podia mandar chamar o exército, mandar prender todo mundo. Mas ele diz, olha, foi providência de Deus, foi para que vocês fossem salvos, que Deus me trouxe aqui, me colocou nessa posição, né? E José, ele, voltando um pouco, ele era o favorito, né? Ele era o predileto do pai dele, né? E isso não era algo justo, realmente não justifica a maldade do que os irmãos fizeram com ele, a maldade dos irmãos. Mas é para a gente saber também que o Jacó não era perfeito e que nenhum pai é perfeito, mesmo os grandes homens de Deus que aparecem na Bíblia, eles não foram pais perfeitos, como nossos pais também não são perfeitos, né? Aliás, muitos problemas que às vezes algumas pessoas têm foi por causa de negligência de pai, ou então da maldade dos pais, né? Você vê o que José sofreu foi por conta do sentimento que o pai dele tinha, esse favoritismo, né, sobre ele, trouxe raiva para os irmãos. Se ele tivesse aquele cuidado, não, vou tratar todo mundo igual, né, como deve ser, talvez pudesse evitar.
Mas o que acontece? Nós não temos pais perfeitos e muita gente pode colher alguma coisa por causa de uma atitude de um pai, de uma mãe, né? E pai e mãe ninguém escolheu, né? Ninguém escolhe na família que vai nascer, né? A maioria das personalidades dos filhos, eles olham muito pelos pais. Porque quando vai no psicólogo, a primeira coisa que ela pergunta é como vive a sua família, como seus pais tratam os seus irmãos, como trata você. Aí vem lá de trás. Sim. Aí como cada filho tem uma personalidade, aquele que tem um coraçãozinho mais ou menos, o que tem um coração ruim vai bater naquele jeito. Então, o que a gente tem que entender? Que tudo influencia. Tudo influencia. A criação influencia, né? A influência dos pais, aonde a pessoa estuda, onde a pessoa cresce, né? Todo o ambiente influencia. Mas a história de José, ela mostra também que ele superou tudo isso. Ele chegou lá no final e ele conseguiu perdoar tudo que os irmãos fizeram com ele. E perdoar os seus pais também. Porque esse é um ensinamento que a gente aprende no Evangelho, né? A gente aprende com Jesus Cristo. Mas esse perdão que Jesus ensinou no Novo Testamento, ele já existia no Antigo Testamento. Às vezes a gente escuta a pessoa falar assim, né? Não, o perdão só na época da graça, né? Acho que a época da graça é só a partir do Novo Testamento, né? Não. A época do Antigo Testamento é a época da lei, né? Existia a lei era um limite para as pessoas, mas a graça de Deus já existiu desde o início. O Antigo Testamento está cheio de exemplos da graça de Deus, que é um favor sem nosso mérito, que é um auxílio de Deus sem a pessoa merecer. Já há vários exemplos. Caim ele disse, se me largar na rua, vão me matar. Aí Deus fala, vou te colocar um sinal na tua testa e se alguém te tocar, será vingado. Esse foi graça, foi misericórdia de Deus. Dele não ter sido jogado assim a justiça popular, né? E a história de José já foi um exemplo da graça de Deus, do que Jesus depois vai ensinar lá. Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele disse para os malfeitores, né? Aqueles soldados, aqueles religiosos que estavam matando, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi uma coisa escandalosa, mas... Tanto que a gente usa muito o Novo Testamento, mas não tem como você entender o Novo Testamento sem você dar uma olhada no Velho Testamento, porque ali já é continuação. A história, né? Toda. Muito do contexto, a gente tem que conhecer o Antigo, né? E para entender o Antigo tem que conhecer o Novo também, né? Então, mesmo que seus pais, seus irmãos tenham contribuído para algum tipo de problema, tenham te prejudicado em alguma coisa, Deus pode usar uma situação para demonstrar a graça dele. Qualquer situação. Não é que toda a situação é boa. O que aconteceu de ruim é ruim, mas Deus pode pegar o que é ruim para ensinar uma coisa boa, né? Por isso que eu gosto da versão que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que tudo que acontece é bom. Tropecei, coisa boa. Não é isso também, né? Não somos masoquistas, né? Mas em todas as coisas, Deus pode usar para algo bom, para demonstrar a sua graça, né? E também algo ruim, Deus está moldando você. Então, aquela música que a gente cantou no domingo, né? Nem tudo que é ruim vem para a morte. É para você crescer. É para você. Às vezes Deus está lapidando você. Às vezes Deus está preparando você para um ministério. Para um ministério específico,
Deus tem que te passar na moenda, passar pelo deserto. Tudo que acontece de ruim é para melhorar. Olha só, quando acontece algo ruim e você reage positivamente, aquilo ali vai ser usado para o bem. Agora, se você reagir negativamente, aí vai ser pior ainda. Porque algo pode... Por exemplo, você sofreu uma ofensa. Aí você pode ficar... Ou você reage... não, vou entender essa pessoa, vou perdoar. Ou então você pode criar uma angústia dentro de você, ou ficar com raiva da outra pessoa. A tua reação que pode ser boa ou ruim. Eu passei por né? isso essa semana. A ofensa não é a pessoa que te ofende, é você que se sente ofendido ou não. Tudo isso Entendeu? que tu falou aí aconteceu comigo essa semana. Eu fui, sei lá, eu me senti perante a pessoa do tamanho de um carocinho de feijão, pelo que ela me fez. E eu não merecia aquilo, entendeu? E era uma coisa que ela podia fazer por mim, não ia fazer falta para ela, porque Deus é só... Quanto mais a gente faz o bem, a gente recebe o dobro do bem. Se você faz o mal... E a pessoa simplesmente falou um montão de coisa na minha cara, assim, sem eu tinha falado nada. Aí eu fiquei escutando aquilo, escutando, mas aquilo ficou aqui no meu coração. Mas toma guarda. E eu fiquei uns 3 dias, eu tenho que dar de cara com a meleca todo dia e orar pra cara dela. Eu falei, Jesus, me usa porque eu não sou a Beth de ontem. Eu não sou a Beth de ontem, mas eu olhei assim, olha de eu falei, pai, se eu fosse a Beth de ontem, eu já tinha pegado meu pescoço, sacudido. Aí eu fiquei com aquela angústia, eu falei assim, não. Vamos ler lá o capítulo 50. Deixa o rapaz dar um testemunho. É 1 minuto, testemunho é 1 minuto. É importante. Porque você acabou de falar aí tudo que aconteceu comigo. Aí eu fiquei, cara, nos primeiros 2 dias de eu olhar assim, meu Deus. Sabe que tu olhar pra cara da pessoa e não poder encarar? Aí quando foi 2 dias depois eu orei de noite, falei, Senhor, tira essa angústia de dentro de mim. Isso não me pertence mais. Tira, que amanhã eu esteja normal, ou quase normal. Aí no outro dia eu já consegui olhar para a pessoa, aí eu já falei, já brinquei. Aí eu falo, mas aqui tu olha assim e fala, cara, meu Deus, é só Deus para fazer isso, né? Só Deus. E aí pronto, aquilo já passou. Quem vai pagar não sou eu. Porque eu não mereci, eu não fiz nada. Mas Deus está vendo que a pessoa descobriu. Olha assim, gente, eu não acreditava. Eu sei que a pessoa é minha filha de uma mãe, né? Mas eu não acreditava que a pessoa fosse capaz de fazer isso. Gente, olha... Então o chicote tá dado. Mas agora tá legal. Então vamos ler lá em Gênesis 50, do verso 19. 50 e 19. Mas pode ler, lê alto para sair aqui no áudio. José lhes assegurou, não tenhas qualquer receio, acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhas a intenção de fazer, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Viu, querido? Então, olha o que aconteceu. 50, 19 e 20. É isso mesmo. Então, o que aconteceu? Quando ele já era o primeiro-ministro lá, de Faraó, depois de Faraó, era ele que mandava. É igual o Church, quando ia lá na Rainha Elizabeth, né? A Eterna, né? A segunda Elizabeth. Que o filho dela já está idoso, doido para ser rei, né? Mas ela não vai, né? Aí ele só chegava lá só para pedir a bênção, né? Então, mas quem dominava a política quem decide as coisas lá discute lá na política na Inglaterra são os ministros, né? E o primeiro-ministro tem muito poder, né? Então ele já era o primeiro-ministro e os irmãos saíram lá da terra deles, saíram lá de Canaã para ir no Egito para pedir ajuda, porque estava passando por
uma situação de fome, e Deus deu estratégia para José para guardar comida, né? Que ele teve uma visão de que passariam por um período de vaca magra, né? E quando eles chegam lá, e quando José se apresenta para eles, aí eles tremeram de medo, né? Agora que ele vai se vingar de nós. Agora, e na verdade, muitas vezes, quando a gente na nossa vida também, ou quando a gente ouve uma história, a gente fica torcendo pela vingança, né? Foi aquela novela que passou, aquela da Brasil, né? Da Vida Brasil. Tinha a Carminha, né? Aquela... A gente tá doido que a mulher se vingasse da Carminha, né? Porque a gente adora uma história de vingança, é uma verdade. E então, às vezes, a gente fica torcendo pela vingança. Agora... Você lembra da história do rei Manassés? O rei Manassés, ele foi rei em Israel, e ele matou Isaías, né? Mandou serrar ele ao meio, tirou os utensílios todo do templo, botou lá adoração a outros deuses, a ídolos, ofereceu os filhos a Moloque, né? Os próprios filhos a outro deus, né? Sacrificou os filhos. Aí depois ele é preso, ele é levado para a Babilônia. O império era assírio, né? Ele foi levado. Aí quando chegou lá, lá ele se arrepende, ele ora a Deus e Deus perdoa ele. Dá vontade de falar assim, era para Deus fulminar ele, né? Que pegaram um gancho e colocaram na boca dele, né? Aí nosso sentimento é um sentimento de bem feito, né? Depois de tudo que ele fez, bem feito. Mas Deus perdoou ele, quando ele orou e se volta para Deus, e fez ele voltar para o seu reinado ainda, né? Então, a nossa natureza é um sentimento de vingança, né? A gente não torce por perdão, né? Mesmo que o bem ganhe, mas assim, esculachando, né? Mas essa luta, né? Essa vingança não pertence a nós, né? A vingança pertence ao Senhor. E foi isso que José fez, né? Quando ele encontrou os irmãos aqui, aí ele diz, não fique com medo. Acaso eu estou no lugar de Deus? Olha só, coisa que a gente aprendeu lá no Novo Testamento, né? Mas a Bíblia diz também que o Espírito de Deus estava com José. E ele fala para os irmãos, acaso estou no lugar de Deus? O mal que tinhas intenção de fazer, o desígnio de Deus mudou em bem. Deus pegou o mal e transformou em bem. Deus faz, isso que Deus faz, né? Então, eles achavam que ele ia se vingar, mas José tira das circunstâncias ruins coisas boas. Isso que a gente tem que aprender, né? Mas você não pode permanecer naquela falha. Que o fato de Deus perdoou e não se vingou, não pode virar desculpa para a pessoa continuar errando na mesma situação, né? Cada um de nós precisa se arrepender e se voltar para Deus.